Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus por mais uma grande e belíssima oportunidade de compartilhar a porção da palavra do Senhor com vocês, aprender também, porque quando nós ensinamos, nós também aprendemos duas vezes, isso é bênção. E eu quero agradecer a Deus por estar sendo instrumento de Deus aqui, na confecção, na construção desses vídeos, onde nós podemos tirar um tempinho ali para ler a palavra e para compartilhar conhecimento, para compartilhar o ensinamento que as Escrituras nos trazem e ser beneficiados, porque Deus nos fez, Deus nos criou e Deus nos gerou e Ele deixou o manual de instruções do fabricante, como nós precisamos, como nós vamos conduzir as nossas vidas segundo a palavra do Senhor, segundo o manual do fabricante, aquele que pelo seu infinito amor nos permitiu ter vida, habitarmos nesse templo, neste corpo, habitarmos com essa vida no contexto familiar, entre uma família, num contexto de sociedade e, sobretudo, vivermos um país livre, um país onde nós podemos ainda falar do Evangelho, ligar um celular, ligar a câmera, gravar vídeos, lançar na internet sem sermos perseguidos e presos. Isso para nós é fantástico. Existem muitos países que isso não é possível, não sei se você tem essa noção. Países muçulmanos, a Bíblia é proibida. Na China, a igreja se reúne em locais, de certo modo, ocultos e escondidos por conta da perseguição com os cristãos. Exatamente porque a palavra do Senhor liberta. E às vezes, pessoas cruéis, governantes ditadores, eles querem te manter debaixo de uma doutrina, debaixo de uma idolatria ao homem, não a Deus, de modo que você não seja liberto das suas prisões intelectuais e espirituais. Quando você analisa o que acontece na Coreia do Norte, você consegue ter um discernimento, uma visão bem clara do que eu estou falando. É um país onde as crianças são retiradas dos seus lares muito cedo para passar o dia na escola sendo doutrinadas e repetindo de forma ilimitada uma adoração dirigida a um homem, a um ditador, dirigida ali a um governante que quer e busca monopolizar as mentes e os corações voltados para um Estado, voltados para uma estrutura governamental idólatra. E nós não, nós podemos ler a palavra, ser libertos e viver uma vida sobre a palavra, sobre a pedra, sobre o alicerce que é Cristo, e por meio de Cristo, a sua palavra e seu exemplo, nós termos uma vida limpa, pura, voltada para o Senhor e com um discernimento fantástico. Amém? Que nós possamos viver uma vida de bênçãos, uma vida de libertos, uma vida que agrada a Deus. Porque lembrando que depois da queda, Deus busca por meio de toda a tua palavra e do envio de Cristo e do Espírito Santo, do Cordeiro Pascal e do Espírito que habita em nós, uma busca por reconciliar a criatura ao Criador, nos transformar de criatura para filhos, por meio de Cristo, migrarmos da condição de criatura agora para filhos, e filhos consanguíneos, por meio desse sangue real, por meio do sacrifício de cruz de Cristo Jesus, que nós deixemos de ser criatura apenas, seres soltos, seres não conduzidos, seres sem direção, sem visão, sem discernimento, para uma condição que por meio de Jesus e por meio do auxílio do Espírito Santo e pela leitura e meditação da palavra, nos transformarmos em filhos, membros genuínos da família do Deus vivo, todo-poderoso, aquele que criou os céus e a terra, aquele que nos conduz por verdes pastos e correntes de águas, leves e fluidas, que nós possamos ter essa vida, como diz lá em Salmo 23, a respeito do bom pastor,
Então, que nós possamos viver o Salmo 23 das nossas vidas. Amém? Meus irmãos, nós fizemos em Atos, no vídeo de ontem, nós fizemos a primeira parte de Atos 15. Nós falamos ali a respeito do primeiro concílio, primeira assembleia que houve entre os apóstolos, lá em Jerusalém, para discutir a questão da circuncisão. Eles elaboraram uma carta, essa carta foi lida diante dos novos convertidos, dos gentios convertidos e também judeus convertidos, lá na igreja de Antioquia, naquela região ali, onde Deus estava fazendo grandes maravilhas e houve grande alívio, grande paz, porque estavam sendo ali influenciados a serem circuncidados, mesmo os gentios que não tinham o costume dos judeus. E houve grande alegria, houveram também algumas exigências, como a questão de se afastar da idolatria, prostituição e da carne sufocada, e a igreja ali entendeu e prosperou na presença do Senhor, e o Espírito Santo continuava ali a fazer grandes maravilhas no meio do povo e na vida de muitos. E após a leitura, os irmãos que tinham descido do concílio de Jerusalém, na Judéia, para estar trazendo essa palavra, alguns deles voltaram para a sede, digamos assim, lá na Judéia, e ficou um desses varões chamado Silas, ali junto a Paulo e Barnabé. E houve grande alegria e grande comunhão entre eles, mas Paulo e Barnabé, como muito atuantes que eram, sentiram o desejo de iniciar uma segunda viagem missionária, onde novas frentes, onde novas igrejas seriam plantadas. Lembrando que, com a descida de alguns irmãos ali de Jerusalém, para estar trazendo a palavra do Senhor e também a leitura da palavra ali para a igreja de Antioquia, alguns deles ficaram já direcionados, eles já receberam a missão de estar pastoreando aquela igreja. Por isso que Paulo e Barnabé sentiram de deixar aquela igreja ali que já estava bem trabalhada e bem direcionada, bem conduzida, para eles irem a novas terras, a novos lugares, a novas cidades ali, daquele Oriente Médio, naquelas cidades ali em volta do mar Mediterrâneo, para estar fundando novas igrejas. E assim eles decidem, mas há uma pequena contenda, porque Barnabé, tio de João Marcos, gostaria de levar João Marcos junto nessa viagem. Só que Paulo tinha uma ressalva em relação a João Marcos, porque ele não tinha ficado com eles todo o tempo durante a primeira viagem missionária. Antes disso, aliás, durante esse tempo, João Marcos, que é o escritor do Evangelho de Marcos, ou seja, era uma pessoa influente e também bastante importante no ministério, ele volta para Jerusalém e isso traz um desconforto muito grande para Paulo. Ele fica chateado com esse abandono dessa equipe por parte de João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, companheiraço de Paulo. Lembrando que Barnabé que fez essa apresentação de Paulo aos crentes de Jerusalém, quando Paulo se converteu. Então houve uma contenda entre Paulo e Barnabé acerca de João Marcos, acerca dessa questão nova, e eles, embora tenham tido a contenda, houve aquela treta, mas eles não chegaram a brigar de forma séria, foi realmente um desentendimento. O que a Bíblia não nos omite desse desentendimento, porque Deus sabe que a palavra de Deus, ela precisa ser clara e não pode omitir nada do que aconteceu, porque ela demonstra exatamente o que acontecia entre os irmãos nas relações interhumanas. Deus não se furta aí a permitir que seja registrado aí grandes dificuldades que os homens tiveram. Deus quer que nós entendamos que mesmo entre os crentes, entre a igreja, há às vezes algumas contendas, há às vezes alguns desentendimentos, e isso é saudável para que a igreja possa crescer em comunidade e crescer na palavra do Senhor. Então, houve realmente essa contenda, e por isso Barnabé decide não acompanhar Paulo, ele decide ali acompanhar João Marcos. Eu imagino que ele tenha entendido que poderia realmente estar seguindo para uma outra missão, para uma outra direção, mas todos trabalhando para o Senhor Jesus. E Paulo
ele lança a mão de uma outra pessoa que tinha descido juntamente com eles ali naquela descida para Antioquia, né? Aquela caravana, né? aquele grupamento que recebeu aquela missão, né, dos apóstolos após o concílio, desceu ali junto com eles Silas, né? E Paulo, ele já, né, se conecta ali com Silas e eles juntos vão para a segunda viagem missionária, né? A palavra diz que, né, eles se ajustam ali e vão para uma nova região para pregar a palavra, assim como Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária fizeram e foram muito produtivos e geraram muitos frutos, né? Então, no próximo vídeo, né, nós estaremos, né, acessando Atos 16, lendo a palavra do Senhor ali em Atos 16 e vamos saber quais foram os primeiros acontecimentos, né, dessa nova viagem, quais são os desafios, né? Nós sabemos que ali aquele mundo totalmente idólatra, ao receber a palavra de Cristo, né, eles eram muito confrontados e tinham muitas resistências, né, e inclusive né, Paulo já chegou a ser apedrejado, né, ali na cidade de Listra, né, ele foi apedrejado e teve praticamente morto, mas a igreja resgatou, levou ele, né, para uma região distante, ele se recuperou. E vida que segue, está ele aí na operação, está ele aí na missão, no evangelismo, e suas viagens missionárias levando o evangelho para os judeus e os gentios de todas as partes, naquela grande região que gerou ali uma igreja pujante, forte, que se estendeu para os confins da terra. E está sendo maravilhoso. Eu fui alcançado por essa igreja, você está sendo alcançado por essa igreja, e nós faremos, como eu disse, uma corrente para levar esse vídeo para muitas pessoas e fazer com que a palavra do Senhor possa crescer. E não é para mim engrandecer, nem para você, é para tudo isso, é para a glória e para glorificar o nome do Senhor, né? Quanto mais pessoas acessam a palavra do Senhor, quanto mais pessoas são transformadas com a palavra do Senhor, mais pessoas abandonam os vícios, abandonam o cativeiro das drogas, do álcool, abandonam uma vida que traz enfermidades, abandonam uma vida que traz tristeza, depressão, ansiedade, né, inquietação, e é a palavra do Senhor que liberta, é a palavra do Senhor que transforma. Um dia eu era uma pessoa que estava entregue às drogas, que estava entregue, né, toda sorte de impureza e sujeira nesse mundo, e teve um momento na minha vida onde a palavra do Senhor me alcançou, onde a palavra do Senhor me transformou, onde a palavra do Senhor me trouxe vida, e tem sido uma vida de abundância. Eu agradeço a Deus muito por isso, e por esse motivo eu posso compartilhar com você um pouquinho daquilo que eu tenho vivido, buscando em Deus que você também viva essa vida, uma vida transformada, uma vida de alegria, uma vida de paz. É uma vida perfeita? Não é uma vida perfeita. Existem os grandes desafios que nós crentes passamos todos os dias para termos uma vida feliz, uma vida alegre, né? Porque uma vida debaixo do Evangelho é uma vida de renúncia. E uma vida de renúncia, às vezes, ela não é compatível com esse mundo. Eu digo às vezes, mas praticamente são todas as vezes, porque não há compatibilidade entre o Evangelho e esse mundo. E quando eu digo esse mundo, eu digo de um conjunto de valores, princípios e crenças que são contrárias a Deus, que são distantes de Deus. Assim, filmes, novelas, grandes produções de Hollywood, muitas das vezes elas são produzidas com base nos princípios do mundo. E quando se coloca diante do Senhor, confronta frontalmente com aquilo que Deus tem para nós, com aquilo que Deus tem na sua palavra, direcionado para a igreja, para mim, para você, para os nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos vizinhos, todas as pessoas que estão à nossa volta. Deus quer vida, e vida é abundância, mas quer uma vida de renúncia, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica do pecado, da justiça e do juízo. Então, vivendo a vida na presença do Senhor, a gente se afasta do pecado, e por isso a gente se afasta, né, da justiça e do juízo, porque o pecado é a transgressão, e aí a gente, né, não tem ali que passar pelo processo, pela condenação. Antes, pela aprovação do Senhor, a gente passa e a gente acessa o Pai, a alegria dele na nossa vida. Lembrando que a alegria do Senhor
é a nossa força. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém? Assim nós finalizamos aí a segunda parte de Atos 15. Vamos fazer agora uma oração para nós finalizarmos o nosso vídeo. E amanhã, não perca, Atos 16, o início da segunda viagem missionária do nosso irmão Paulo, grande evangelista de todos os tempos, agora não mais acompanhado por Barnabé, e sim acompanhado por Silas. Amém? Bora orar? Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ó Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, Deus de José, resplandecente estrela da manhã, leão da tribo de Judá, quarto homem na fornalha. Ó rosa de Saron, resplandecente estrela da manhã. Quero, em nome de Jesus, Paizinho querido, iniciar esse dia agradecendo por poder compartilhar da Tua palavra com os meus irmãos, compartilhar da Tua palavra, Senhor Jesus, fortalecendo o meu coração, fortalecendo a minha convicção no Senhor, ampliando o conteúdo que o Espírito Santo pode acessar e trazer a lembrança ao meu coração para falar comigo. E também, ó Deus, eu oro para que isso seja uma verdade na vida dos meus irmãos que acompanham comigo nesse ministério, Pai, nesse devocional. Paizinho querido, em nome de Jesus, essa manhã eu oro, Pai, pedindo perdão pelos meus pecados e pedindo, ó Pai, investido da Tua autoridade, orar buscando, ó Deus, o que está escrito lá em Isaías 56, que verdadeiramente o Senhor tomaria e tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores tomou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas nós sabemos, Paizinho querido, que por meio dessa palavra, porque o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades, o Senhor tem para nós cura, o Senhor tem para nós libertação. Eu quero orar nessa manhã, ó Deus, direcionado para essa pessoa que está enferma, direcionado para essa pessoa que está convalescente, direcionado para essa pessoa, Paizinho querido, que está, ó Deus, deitada em leitos de hospitais buscando recuperação. Pessoas que já perderam a esperança da recuperação. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Pai, em nome de Jesus, para a recuperação. Oro por cura, oro por vida e abundância. Espírito de enfermidade, em nome de Jesus, eu digo sai dessa vida, sai dessa família, sai, você que tem trazido enfermidade para essa vida, eu o repreendo em nome de Jesus, pega o que é teu e volta para onde tu vieste, em nome de Jesus, e eu libero sobre a vida dessa pessoa, ó Deus, unção de cura vindo do Senhor, como ferramenta do Senhor, que o Senhor venha, ó Deus, trazer vida e abundância, venha trazer paz, venha trazer alegria a esse coração triste e angustiado. Em nome de Jesus, venha trazer saúde para esse corpo enfermo, para esse intestino inflamado. Venha trazer, Senhor Jesus, saúde para essas articulações. Venha trazer, ó Deus, restauração para esse osso, Pai, em nome de Jesus. Eu já quero nessa manhã, ó Deus, também, diante dos irmãos, diante do Senhor, agradecer, ó Deus, pelo livramento que o Senhor deu para minha mãe, Pai. Ela sofreu aquela queda, ó Pai, na semana passada, aquela queda que o inimigo possivelmente queria trazer para ela, Senhor Jesus, ali uma fratura na coluna definitiva que a poderia ter deixado aleijada, a deixado tendo que conviver, tendo que se deslocar em uma cadeira de rodas. Esse era o projeto de Satanás, mas com certeza o Senhor enviou anjos, como a gente tem orado para que o Senhor ponha anjos naquela casa, guardando a vida da minha mãe, Pai. O Senhor a livrou, o Senhor, de perder os seus movimentos, a livrou de ser uma pessoa dependente, a livrou de ser uma pessoa aleijada, Pai. Eu quero te agradecer por esse livramento, eu quero te glorificar por esse livramento, agradecendo pela vida da minha mãe, pela recuperação que tem sido tão rápida, Pai. E eu creio em nome de Jesus que em breve ela estará, ó Pai, 100%, sem nenhuma dor e podendo voltar às suas atividades, a Deus, com força e com ânimo, sabendo, Senhor Jesus, que o Senhor tem dado livramento para ela, mas eu creio que o Senhor tem dado livramento para muitos que estão acompanhando comigo aqui, ó Pai, e vai trazer livramento para aqueles que aceitarem a Tua palavra, a Tua presença e colocar a vida delas consagrada diante do Senhor. Assim eu oro, já te agradeço, te exalto, declarando que Tu és Deus sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, declarando que Tu és Deus sobre a família e a vida dessa pessoa que me acompanha. Eu quero abençoar esse ministério, essas orações, esses devocionais aqui, ó Pai, que a gente tem produzido, e profetizar em nome de Jesus que muitas bênçãos e maravilhas acontecerão na vida de muitos. Assim eu oro e já te agradeço por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém.
Meu irmão, Deus te abençoe, curta, compartilha e deixa o pedido de oração aí nos comentários, envia também para todas as pessoas, como eu disse aí nos grupos de WhatsApp, para que possamos alcançar muitas pessoas e sejamos abençoados todos os dias aí diante do Senhor, pela palavra dele, pela intercessão do Espírito Santo. O nome santo de Jesus, né, é minha torcida e que vá tudo bem na sua vida e tenha um dia fantástico na presença do Senhor. Amém? Até amanhã, fiquem com Deus.